Este programa é livre para todos os públicos. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Boa tarde, Deus abençoe você que está aqui, você que estava aqui de manhã, você que chegou agora. Boa tarde, meus irmãos do Ministério de Música, Deus abençoe vocês, né? De manhã a gente já começou a nossa pregação, né? Que agora eu vou encerrar, falando sobre as talhas do milagre, né? As talhas do milagre. Agora à tarde a gente vai encher as talhas, tá bom? A gente vai aprender a encher as nossas talhas. Aprender como chegar com as talhas cheias diante de Jesus. De manhã eu já cantei a música, já contei a história da música. Quem não assistiu, pega lá depois no YouTube. Essa música tem uma cicatriz, né? Tem uma cicatriz no meu braço, porque ela nasceu, né, de um incidente que aconteceu comigo. De manhã eu contei esse incidente. E eu vou começar cantando ela para você de novo, para a gente adentrar nessa pregação, tá bom? Que ela passe na sua vida nessa tarde, que Nossa Senhora faça uma obra nova no seu coração, na sua alma. Ela se importa com você, ela está vendo o que você está passando. Deixa ela passar perto de você e notar aquilo que você está precisando. Maria passou por aqui e viu a minha necessidade. Como mãe atenta aos filhos, ela se importa e apresenta a Jesus a minha súplica. Maria passou por aqui. Maria passou por aqui e viu a sua necessidade. Como mãe atenta aos filhos, ela se importa e apresenta a Jesus a minha súplica. Nos momentos mais difíceis, me toma em seus braços, enxuga as minhas lágrimas, me aponta o caminho para encher as minhas talhas e o milagre acontecer. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe, minha mãe, Maria, Mãe de Deus, minha mestra e rainha, minha mãe, Maria, Mãe de Deus, minha mestra e rainha. Ó Mãe do agora, ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe.
Ó Mãe do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Nós aprendemos de manhã que Nossa Senhora é a mãe do agora, dessa urgência da hora, que ela nos socorre no dia de hoje, na nossa necessidade. E eu contei para você aqui vários testemunhos de experiências próprias que eu vivi com a Mãe do Céu. Falei também que ela é a mãe da última hora. Lembra? E nós contamos aqui a história de vários santos, de vários acontecimentos, na última hora, em que Nossa Senhora vem para resgatar a nossa vida. E agora eu quero trazer para você a mãe que vai nos ajudar a encher as nossas talhas. Porque aquele que está com Nossa Senhora se filia ao exército da Virgem Maria, ao exército da Imaculada. Quem faz parte desse exército, levanta a mão. Eu, né? Aquela pessoa que faz parte do exército da Imaculada e que com ela roga não somente por si, mas roga também pela humanidade. E tem muitas vantagens, viu? De ser do exército da Imaculada. Tem muitas vantagens de ter Nossa Senhora constantemente nos nossos lábios, oferecendo a ela os nossos pequenos sacrifícios, nossas orações, para que ela apresente a Jesus as nossas necessidades. Olha a vantagem e os benefícios do exército de Nossa Senhora, daqueles que enchem as talhas, né, para que possam, diante de Deus, apresentar realmente um sacrifício de louvor, de uma conversão sincera. Você vai ver que as talhas, elas vão levar você a uma conversão. Mas olha os benefícios. Você tem uma conversão muito mais profunda. Você não fica aquele cristão meia boca, raso. Quando você caminha com Nossa Senhora, você realmente vai vivenciando uma conversão cada vez mais profunda, porque ela vai te empurrando. Porque ela vai dizendo para você, vai por aqui. Olha isso. Presta atenção no caminho, na decisão que você está tomando. Nossa Senhora conversa com a gente. E ela vai falando ao nosso coração. Também nós vamos progredindo nas virtudes, porque ela é o molde das virtudes. Humildade, caridade, pobreza, fidelidade, obediência. Nossa Senhora vai formando os seus filhos nas virtudes que ela mesma, nas quais ela mesma foi formada. Santo Agostinho vai dizer que ela forma Dei. Jesus foi formado no ventre de Nossa Senhora. E é no ventre de Nossa Senhora que Ele quer formar a cada um de nós. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3? Necessário vos é nascer de novo, entrar no ventre. Que ventre é esse? É o ventre da Imaculada. A forma que ela vai dando aos seus filhos. Você sabe qual foi o lugar onde mais foi derramado o Espírito Santo? Sabe qual foi? Não? Foi no ventre da Virgem Maria. Foi nela. A sombra do Altíssimo virá sobre ti. A sombra do Altíssimo veio sobre ela. Por isso, mulher cheia do Espírito Santo. Eu sempre digo a mulher, verdadeiramente a mulher empoderada do Espírito, cheia do poder do Espírito Santo. O ventre da Imaculada. E é nesse ventre que Nossa Senhora quer formar você nas virtudes, na castidade, na pobreza, na obediência. É ali Nossa Senhora quer moldar você. Tem uma história bem bonita, que eu gosto muito de contar, de uma santa lá da região da Palestina, Terra Santa,
que se chama Maria do Egito, ou Maria Egípcia. Essa mulher era uma mulher cheia de pecados. Inclusive, ela era uma prostituta, muito conhecida ali naquela região, na época dela. E Maria procurava os homens, né, para poder ganhar e ter o seu lucro vivendo essa vida. E ela ficou sabendo de uma caravana que ia para Jerusalém, Terra Santa. E ela disse, eu vou nessa caravana, porque lá vai ter muitos homens e eu vou ganhar muito dinheiro. Olha a cabecinha dela. E ela foi. Chegando à Terra Santa, ela se deparou com uma igreja, onde várias pessoas estavam celebrando uma Santa Missa, né, naquela época, e a igreja estava lotada. Ela ficou curiosa, querendo entrar na igreja. E ela tentando adentrar na igreja, ela não conseguia. Uma força tirava Maria da porta da igreja e jogava ela para fora. Ela tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes e nada. De repente, Maria se parou debaixo de um grande ícone da Virgem Maria. E ela olhou para cima e disse, Senhora, me ajuda, me auxilia, vem em meu socorro. O que é que está acontecendo comigo? Eu não consigo entrar nessa igreja. Vem comigo para entrar nessa igreja. Quando ela disse isso, ela foi, tentou mais uma vez e ela conseguiu adentrar dentro da igreja. E ali ela teve um encontro com o crucificado, porque era a celebração da Santa Cruz que estava acontecendo naquele momento. E ali ela teve uma grande conversão e ela mudou totalmente a sua vida. Mas quem segurou na mão de Maria para entrar naquela igreja foi Nossa Senhora. Por isso que Nossa Senhora nos dá o progresso nas virtudes, nos leva à santidade e tira a gente, né, do mau caminho, tira a gente desses caminhos tortuosos que às vezes a gente inventa de ir, de prosseguir. Você precisa dar a mão a Nossa Senhora para você ter ali um progresso nas virtudes. Um outro benefício do exército de Nossa Senhora, esse exército que eu estou convocando hoje para encher as talhas, é a assistência na hora da morte. A gente já conversou sobre isso de manhã, eu já contei vários fatos para você, de santos da nossa igreja, que disseram que Nossa Senhora é aquela que abre para nós as portas do céu. E que todo aquele que consagra o seu coração a ela, mesmo que seja uma vez na vida, como conta a história de São João Maria Vianney, aquela história de que o moço, um homem casado, havia se jogado de uma ponte. Sua mulher estava lá na igreja chorando. São João Maria Vianney chegou para ela e disse, olha, não se preocupe, porque ele se salvou. Ele se salvou. E ela disse, como? Ele era ateu, ele não rezava e ele se suicidou. Como ele se salvou? São João Maria Vianney, iluminado por Deus, disse, você lembra daquele dia em que vocês estavam rezando em frente ao oratório? Você achava que ele não estava rezando, mas naquele dia ele rezou a Virgem Maria. E foi ela que da ponte ao rio fez com que ele se arrependesse daquilo que ele estava fazendo. E foi ela que lhe levou até o purgatório. Reze para que ele saia do purgatório, mas no inferno ele não está. Olha que bonito. É assistência na hora da morte. O alívio também das penas do purgatório. Oferece os seus pequenos sacrifícios. Não foi isso que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos em Fátima? Penitência, jejum. Ofereça os seus sacrifícios, não somente por você, mas por todos aqueles pelos quais você precisa rezar. Vamos encher as nossas talhas? Vamos lá? Primeiro lugar, a primeira talha que Nossa Senhora nos aponta na homilia de São Bernardo de Claraval, isso não é invenção da Rogerinha, tá? Não foi ela que inventou, nada disso. São Bernardo de Claraval. A primeira talha que ele traz para nós é o arrependimento. O arrependimento.
a contrição de coração, que dá para nós o fruto da humildade. E como é que a gente consegue, Rogéria, o arrependimento? Exame de consciência. Fazer um bom exame de consciência. Na internet está cheio de exames de consciência, inclusive de grandes santos da nossa igreja. Procure fazer um exame de consciência e pedir a graça de uma contrição. Nós temos lá o Salmo 50. Conhece o Salmo 50? Tem de piedade ao Senhor, porque pequei. O Salmo de Davi, depois que ele pecou, depois que ele fez um monte de besteira na vida dele, foi essa oração que ele foi fazer. E a gente precisa pedir ao Senhor a graça dessa contrição. Tem muitas pessoas que estão ficando tão cegas, tão apáticas, tão insensíveis aos seus próprios pecados, que estão pensando que aquilo que você está fazendo, que é errado, não é pecado mais. E hoje o mundo está cheio de ideologias que estão colocando na vida dos cristãos ideias, né, de que aquilo pode viver. Não é pecado não, pode fazer. Mas, gente, está na Bíblia. A palavra de Deus vai nos ensinar. As pessoas estão esquecendo o que é o pecado. O que são os pecados capitais? Preguiça, gula, inveja, soberba. Não é verdade? São os demônios da vida interior, vai dizer São Gregório. São aquilo que amarra o cristão ao demônio. Nós temos que pedir a graça de uma contrição, de um arrependimento, de perceber que aquilo que a gente fez, por menor que seja, foi errado. Eu falei, eu gritei, eu falei mal de uma pessoa, eu peguei uma caneta. Eu já contei várias vezes aqui o meu testemunho sobre a Rosa, né? Quando eu morava em Portugal, que eu fui pegar uma rosa. Não sei se você já ouviu esse testemunho, mas que essa história, né? Eu peguei uma rosa pensando em levar para alguém que tinha ficado em casa. Mas a gente resolveu visitar lá o convento onde morava a irmã Lúcia. Lembra da irmã Lúcia? Dos pastorinhos? Ela ainda era viva quando eu morei lá. E eu fui até lá para a gente levar uns bilhetinhos, pedidos de oração. A gente chegou lá e disse, a gente queria ver a irmã Lúcia. Coitado de nós, né? Ninguém podia ver a irmã Lúcia naquela época, somente com a autorização do bispo. E a irmã, é claro que estava ali na portaria, disse assim, olha, ninguém pode visitar a irmã Lúcia, ela é enclausurada e tudo mais, mas pode escrever os bilhetinhos que eu entrego para ela. Quando ela falou isso, eu olhei para aquela rosa, olhei para a irmã e disse, por que não, né? Manda essa rosa para a irmã Lúcia e pede para ela rezar por mim. A irmã olhou para mim assim e disse assim, nossa, que rosa bonita, minha filha. É do seu jardim? Não, né? Eu tinha sido roubada ali nas proximidades. Naquela época, Portugal era forrado de rosas. Tem uma época lá em Portugal que realmente dá muitas rosas. Ninguém ia nem notar a falta de uma. Mas era pecado. E eu disse para ela, irmã, não é do meu jardim. Ela disse, é roubada. Eu disse, olha, eu fiz por uma boa causa, irmã. Ela disse, minha filha, de boa causa o inferno está cheio. Ela disse assim para mim. Disse, a senhora tem razão, é verdade. Mas a senhora entrega a rosa para a irmã Lúcia e pede para ela rezar pela ladra da rosa? Para ela se converter. Aí ela virou para mim assim e disse, minha filha, convertida você já é. Só que você precisa se aperfeiçoar nas pequenas coisas. Porque para mim pegar uma rosa não tinha nada a ver naquela época, muitos anos atrás. Hoje eu não roubo nem dessas florzinhas michuruca que tem por aí, viu? Porque Deus foi trabalhando no meu coração. Não posso, é pecado, é erro. Essa é a conscientização, é a contrição. A gente tem que trabalhar na contrição da nossa alma. Eu disse de manhã que a gente precisa entrar no estado de graça, não é? Não é verdade? Para a gente apresentar a nossa talha cheia,
a Virgem Maria para ela apresentar a Jesus, disse: olha, esse aqui está fazendo um grande esforço, esse está se convertendo, encha as suas talhas, porque foi isso que os serventes fizeram naquele dia. Eles deram várias viagens, as talhas são enormes. Quem já viu uma foto, depois você vê na internet, foto da talha das bodas de Caná, você vai ver que é um negócio imenso. E, aliás, aquelas talhas eram talhas de purificação. Você está vendo como tem tudo a ver? Talhas de purificação. São Bernardo, ele fez uma interpretação espiritual dessa passagem, dizendo que é um processo de purificação pelo qual nós precisamos passar. Então, para a gente receber a nossa primeira talha, para a gente encher, né? Contrição. Mesmo que alguém tenha um coração mais duro do que o bronze, ou o ferro, ou o diamante, mal nele entra a contrição e fica logo maleável como cera. A contrição é um fogo divino que derrete as montanhas, as rochas, amolece as coisas, tudo transforma num paraíso e muda as almas que o acolhem. Tudo isso é fruto do fogo divino da contrição. Quem escreveu isso foi Raniero Cantalamessa, pregador do Papa. A contrição vai amolecendo a dureza e vai tirando a gente dessa insensibilidade. E qual é o fruto da contrição na nossa vida? O fruto da contrição é a humildade. Deus nos dá a graça da humildade. Santa Teresa diz que quanto mais ela se humilhava diante do coração de Deus, quanto mais ela reconhecia os pecados dela, ela dizia: a oração do homem que se humilha atravessa as nuvens. Está lá em Eclesiástico 35, 21. E ela dizia: os humildes alcançam de Deus tudo o que desejam. E não precisam temer a nada. O humilde, o que tem um coração contrito, pequeno, alcança tudo. Então, Senhor, vamos dizer juntos? Dá-me a graça de uma contrição perfeita. Diga comigo: Senhor Jesus, dá-me a graça de uma contrição perfeita. Que eu enxergue os pecados que eu não estou enxergando hoje. Que eu perceba as falhas, os erros que eu não estou percebendo. Dá-me a graça da contrição, Senhor. E aí, eu vou ensinando as pessoas, no livro As Talhas do Milagre, a cada semana encher a sua talha. A primeira semana tem uma tarefinha, é a contrição, é o exame de consciência, é a oração do rosário, do terço, de preferência, pelo menos um, como eu contei aqui de manhã, de joelhos, porque vai ser a nossa penitência. Rogério, eu não consigo. Faça uma outra penitência. A oração, a contrição, o arrependimento dos nossos pecados. É a primeira talha que a gente vai encher. A segunda talha, que tem a ver com a primeira. Você se preparou e agora é a hora de você se confessar. É a confissão. Então, não adianta a gente só se arrepender se a gente tiver medo de chegar no sacerdote, no padre, e não se confessar. A gente precisa se confessar. Precisa tomar coragem e se confessar. São Gregório vai dizer assim: o sinal de uma boa confissão não está no número de palavras do penitente, mas no arrependimento com que se confessa. Santo Agostinho vai dizer assim também a esse respeito: do modo como o demônio se comporta em relação ao pecador. Ele atua como um carcereiro, ele amarra, ele segura muitos de nós como prisioneiros, trancados numa prisão, e ele nem carrega a chave, sabia? Santo Agostinho que diz, ele nem carrega a chave, ele poderia libertá-los dali tranquilamente, mas a libertação dele, desse que está oprimido, encarcerado, vem na confissão. Vai dizer o Salmo 32,
Enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu fechei a minha boca, os meus ossos gemiam. Eu adoecia. Até então, que eu coloquei para fora, eu confessei os meus pecados e eu fui liberto. A sensação de quem está oprimido por um pecado é a dor, a enfermidade. Se você está aí vivendo enfermidade atrás de enfermidade, experimenta colocar a sua confissão em dia. Talvez, eu digo, talvez, o demônio esteja aí segurando você por aquele pecado que você nunca teve coragem de contar. Está cristalizado, está aí parado dentro de você esse pecado e ele está te adoecendo. Não tenha vergonha. Ali naquele momento, em persona Christi, está o sacerdote. É Jesus quem recebe a sua confissão. E a gente está no momento propício, né? Estamos adentrando aí quase a Semana Santa. Por isso que eu digo que foi providência. Nossa Senhora vir ensinar a gente a encher a talha essa semana, porque tem muita gente que precisa confessar, que faz 40 anos, 50, 30, 15. Não, nós precisamos colocar para fora tudo aquilo que vem cristalizando, adoecendo a cada um de nós. Enquanto eu calei o meu pecado, eu adoeci. Papa Francisco vai dizer assim: você precisa se confessar? Você precisa se confessar para você ter mais saúde espiritual. Olha que bonito. Você precisa se confessar. E a confissão é a nossa segunda talha, segundo São Bernardo de Claraval. Primeira, qual foi mesmo? Não escutei. Qual foi a primeira? Isso, fala mais alto aí. Muito bem. A segunda talha qual é? A confissão. Precisamos colocar diante de Deus os nossos pecados, desfazer, né, um nó. A corrente que o demônio prende a gente. Dom Bosco teve uma visão quando ele estava no confessionário e ele viu os seus meninos ali se preparando para confessar. E muitos deles estavam com as bocas travadas. Sabe por quê? Porque o demônio ficava ali do lado deles dizendo: não conta, não fala. Colocando medo para que eles não confessassem todos os seus pecados. Meu filho, faz uma limpeza geral da sua vida. Vai lá, escreve, se você nunca fez isso, todo o que você fez e vai ao padre ler. Na hora para ele, você vai sentir como você vai ser liberto. Então, a segunda talha, qual é? Confissão. Terceira talha. A terceira talha, segundo São Bernardo de Claraval, é a esmola. É a esmola. Isso mesmo. São Bernardo vai nos ajudando, né, a viver uma graça, de um estado de graça, onde atrai para a nossa vida graça sobre graça. Lá no livro de Tobias, capítulo 11, aliás 12, versículo 7b, vai dizer assim. Não sei se você conhece a história de Tobias. Conhece? Aquele que ficou cego, né? O filho saiu lá para buscar um dinheiro que ele tinha nos parentes. Arrumou um grande guia. Quem foi o guia? São Rafael, arcanjo. Tobias conseguiu nada mais, nada menos que a ajuda de um arcanjo. Por que Tobias conseguiu a ajuda de um arcanjo? Está lá, Tobias capítulo 12, versículo 7b. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. É boa a oração com jejum e a esmola com justiça. É melhor o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Aí ele vai dizer, versículo 8b. Mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. A esmola liberta da morte, purifica de todo o pecado. Os que praticam esmola
terão longa vida. Isso já estava no Antigo Testamento. Tobias não somente ele conseguiu para ele a cura dos olhos dele, um bom casamento para o filho dele, a libertação da nora dele, que estava aprisionada por um demônio, além do dinheiro que ele recebeu. Enfim, a vida daquele homem foi completamente restaurada. Mas se você for pegar a história dele, ele era um homem que dava esmola, que jejuava, que rezava, que andava diante de Deus, um homem penitente. Mas veja o que o arcanjo, isso aqui são palavras de Rafael, dizendo para ele: a esmola liberta da morte e purifica de todo o pecado. Os que praticam a esmola terão longa vida. E exercendo, praticando a esmola, nós estamos adquirindo a virtude da pobreza. Nós estamos nos despojando daquilo que não é mais para nós, não nos serve mais. E a gente pode dar ao outro. Muitas pessoas pensam que somente aquele dinheirinho que a gente dá no sinal é uma esmola. Se esquece que lá no Catecismo da Igreja Católica, nós temos as obras corporais e as obras espirituais, que também são práticas de piedade que nos fazem viver a esmola. Às vezes a esmola é você sentar com alguém uma tarde inteira, escutar aquela pessoa e dar um conselho para ela. Às vezes é aquela pessoa que está no hospital e você vai visitar. Às vezes é aquele irmão que está precisando de ajuda para enterrar aquele parente, que dá com dignidade àquele defunto o enterro que ele precisa, de dar assistência espiritual para a família, de visitar aquele que está preso, de dar um copo d'água, sim, de dar um alimento, claro que sim, mas existem vários tipos de esmola. Interessante, sabe, que depois que eu comecei a praticar as talhas do milagre, toda sexta-feira, nós, comunidade Canção Nova, nós somos convidados a viver o jejum. Então eu vivo o jejum e naquele dia Nossa Senhora sempre me mostra alguém no qual eu preciso ajudar aquela pessoa, seja com um bem material ou um bem espiritual. Corrigir uma pessoa, atender em oração uma pessoa, dar o auxílio a alguém que precisa. Sempre tem uma esmolinha ali que Nossa Senhora me arruma, um favor que eu preciso fazer naquele dia. É ela que me encaminha, eu já entendi. E eu falo assim, eu já entendi, Nossa Senhora, essa é a minha esmola de hoje, né? E às vezes não é só sexta-feira não, viu? Às vezes são os outros dias também. Experimenta, não é difícil. No livro do Provérbios, capítulo 19, versículo 17, vai dizer assim: quem se apieda do pobre, empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. São Berlamino, um santo da igreja, ele vai falar para nós, num livro que ele tem, sobre as vantagens de quem pratica essa prática de piedade. Olha só o que ele diz: salva a alma da morte eterna, levam consigo os pecados, como vai dizer o livro do Eclesiástico, a água apaga o fogo ardente e a esmola enfrenta o pecado. Então, baseado na Bíblia que ele escreveu isso. Traz alegria espiritual. É ou não é que a gente fica feliz quando a gente viu que ajudou uma pessoa? Não traz uma alegria para o nosso coração? Gente, a gente se sente muito bem. Faz bem para a nossa alma. Leva as pessoas a uma conversão mais sincera. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 5, nós vemos uma família inteira que se converteu, porque a família praticava a esmola. E vai dizer, Atos 10, versículo 5, as tuas orações, as tuas esmolas subiram na presença de Deus como uma oferta. Então, vale a pena você viver essa talha e viver a esmola no dia a dia. Ser generoso, como diz lá o livro de Tobias, que eu trouxe para você: fazei o bem e o mal não vos
atingirá. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Eu me lembro, uma vez eu contei isso também, eu morava em Curitiba. Chegou na porta da minha casa uma senhora que estava passando necessidade, estava passando mal até. E ela bateu na porta da nossa casa. Nós descemos, eu, uma outra irmã de comunidade, e fomos ouvir a história daquela mulher. Ela estava com o marido no hospital, um hospital perto da nossa casa. Ela estava andando a pé, ela estava com fome, estava passando necessidade. Naquele momento, a gente trouxe a mulher ali, deu água, acolheu ela, pegou alguns alimentos, deu para ela. Também levamos no hospital onde ela estava. A minha irmã levou no hospital onde o marido estava, desculpa. Eu permaneci ali. Quando eu estava ali, meu filho, que na era pequenininho, desceu correndo a escada e foi brincar num dos aparelhos que estavam ali, de fazer exercício, que estava na nossa varanda. Quando ele sentou naquele aparelho, uma aranha marrom foi na calça dele. Estava de moletom, grande aranha. E ele ficou desesperado. Naquele momento, a gente foi ali socorrer o meu filho. Não aconteceu nada. A aranha não picou ele, não aconteceu nada. Mas eu entendi que quando a gente ajuda alguém, como diz lá o livro de Tobias, o mal não nos atinge. O mal não nos atinge. É um escudo também. Não é só o rosário, o jejum, que a gente vai falar já já, mas a esmola também. Diga comigo, Senhor Jesus, dá-me a graça de encher essa talha, a talha da esmola. Mostra-me, Senhor, a quem eu preciso ajudar. Virgem Maria, mãe de Jesus, me mostra os teus filhos que precisam de ajuda. Eu quero ser a mão para eles. Eu quero ser a ajuda para eles. Eu quero viver a esmola. Amém? Qual é a terceira talha, então? A esmola. A primeira? Qual é mesmo? O arrependimento. A segunda? Confissão. A terceira? A esmola. A quarta talha que a gente precisa encher, segundo a homilia de São Bernardo de Claraval. O perdão, a reconciliação. Então, não adianta só eu me arrepender, confessar, dar esmola, mas se eu trago ódio no meu coração, eu trago revolta, eu não consigo perdoar um irmão que passou a perna em mim há muitos anos atrás, não consigo perdoar o meu pai, minha mãe. A palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, vai dizer assim, Portanto, se você tiver que apresentar uma oferta, apresentar a sua talha, mas você está com ódio no coração, deixa a sua oferta, deixa a sua talha e vai se reconciliar com o seu irmão. Abençoa aquele que te persegue. Não prejudique, vai dizer Romanos 12, de 14 a 19. Meus irmãos, o perdão, a gente já sabe, ele abre portas para nós, de graças. Quando a gente está com alguém retido dentro de nós, semeando ódio, e mais ainda falando, Porque quando a gente está com raiva, a gente está com ódio de alguém, a gente fala para esse, fala para aquele outro. Nós não estamos vivendo a correção fraterna que diz o Evangelho. Faça uma terapia de perdão. Sim, sabe como você pode fazer uma terapia de perdão? Vá diante de Deus, por exemplo, numa capela, num lugarzinho seu, quietinho. Imagine que aquela pessoa que te ofendeu está ali. Imagine que Jesus também está ali naquele momento. Fale tudo que você está sentindo. Peça a Jesus a graça de perdoar essa pessoa. Vá fazendo você mesmo uma terapia de oração e de perdão. Todos os dias, comungue por aquela pessoa. Ofereça o seu terço por ela. Reze por ela. É um caminho de perdão. Agora, perdão não é esquecer.
Mas se lembrar sem sentir. A gente se lembra. O fato foi doloroso, mas não me causa mais um mal-estar, entendeu? Já passou, eu já perdoei. Eu lembro, é claro que eu vou lembrar. Não dá para apagar da nossa mente. Só que eu não guardo mais rancor. Viveu o perdão. Então, nós temos que encher essa talha, a quarta talha, que é o perdão dos nossos insultos. Vamos tirar o coração de pedras. Vamos chegar junto de Jesus com a nossa talha cheia do perdão. Tá bom? Vamos lá. Quinta talha, jejum. Não podia faltar, né? Se eu falei da esmola, é claro que o jejum ia vir junto. E o jejum, gente, nos ajuda na virtude da temperança. Quem está vivendo aí situações em que você está sendo tentado na castidade, que você quer viver pornografia e outras coisas mais, faça um jejum. Você que está com pensamentos, né? Você que é casado, de adultério, e vem pensamentos, faça um jejum e ofereça por isso. Você vai ver que dia após dia a sua carne não vai desejar mais. Porque o jejum também é a oração da carne. É a nossa quinta talha, é o jejum. Meus irmãos, o jejum preparou grandes homens para grandes momentos. Olha só, Daniel, Elias, Esther, Judite, Moisés, todos sem exceção, antes de grandes momentos, de grandes graças e bênçãos, eles jejuaram. Eles jejuaram. E a gente fica reclamando da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa, que é na outra semana, que é um dia só que a gente tem que fazer jejum e abstinência de carne. Não, é sexta-feira ou quarta-feira, ou pode ser um dia da semana que você acha que se encaixa melhor para você fazer o jejum. É importante que você faça. O Padre Jonas tem um livro que se chama Práticas de Jejum. Lá ele ensina até o idoso, até o doente pode fazer jejum. Está lá no loja.cançãonova.com. Até o idoso pode fazer jejum, desde que ele vai seguindo algumas regrinhas, claro, baseado na idade dele, na doença, na dificuldade dele. Vai se encaixar, vai dar certo. Práticas de jejum. E foi isso que Nossa Senhora também pediu aos pastorinhos em Fátima. Aliás, não só em Fátima, mas nas diversas aparições. Mais de 2.000 aparições da Virgem Maria para a humanidade, fora essas que estão acontecendo agora neste tempo, que são recentes. Nossa Senhora está gritando ao mundo: venham a mim, se consagrem ao meu imaculado coração, venham, busquem a minha proteção, caminhem junto comigo, segura na minha mão. Humanidade, eu estou aqui dizendo: meu filho está voltando, Jesus está voltando, e eu estou aqui para preparar a cada um de vocês para essa vinda. Não se espante, que nesses tempos acontecerão muitas aparições de Nossa Senhora. Muitas revelações, muitas pessoas vão ter sim um momento com a Virgem Maria, porque ela está gritando ao mundo que o seu filho está voltando, e a gente tem que se preparar para a vinda de Jesus. O jejum regenera até as células do corpo. Tem gente que faz jejum para emagrecer, para regenerar as células. Está perdendo tempo, ao invés de oferecer como sacrifício. Oferece como sacrifício. Oferece como uma penitência. O dia de jejum, meus irmãos, não é um dia triste. Não é, não pode ser um dia triste. Ele precisa ser um dia em que a gente sorri, em que a gente está feliz, porque o nosso corpo está rezando. Então a nossa cara tem que estar rezando também. Não é só o corpo, não é só o estômago. Então eu estou feliz com o meu corpo. Hoje é dia do meu corpo rezar. Hoje é dia de eu fazer jejum. Olha que bonito. E é a nossa talha, a nossa quinta talha que nós vamos preencher.
E o jejum ajudou muitas pessoas a vencerem grandes batalhas. Eu citei algumas delas aqui, poderia citar outras também. Mas ele prepara a alma para grandes momentos. Qual é a quinta talha? Jejum. E a cada talha, a gente vai vivendo cada semana, sabe? E aí a gente faz a nossa audiência com a Virgem Maria, é assim que eu chamo, a minha audiência. Tem gente que me pergunta já, como é que é a sua audiência com Nossa Senhora? Eu já contei. Eu rezo o meu terço, pelo menos um terço de joelhos. Eu converso com Nossa Senhora e eu vou enchendo as minhas talhas durante a semana. Confissão, arrependimento, perdão, jejum, esmola. E a sexta talha, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quem aqui tem a Bíblia, levante a mão. Levante a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia para a Canção Nova. Ficou em casa? A palavra de Deus. Todo dia, Rogéria, todo dia, um pedacinho. Liturgia diária. Palavra de Deus. Gente, se você for pensar bem, as talhas do milagre lembram o que para você? Os meus irmãos da comunidade vão lembrar. O que as talhas do milagre de São Bernardo de Claraval lembram para nós? As 5 pedrinhas, né? As 5 pedrinhas. Você entendeu? A palavra de Deus é a nossa sexta talha. Santo Ambrósio vai dizer assim: a leitura das Sagradas Escrituras é a vida da alma. Ele dizia ao povo que as Sagradas Escrituras eram como a carta que vem para nós de nossa pátria celeste. Olha, é uma carta, que bonito. E São Jerônimo também dizia assim, que falava que quando oramos com as Sagradas Escrituras, escutamos Deus falando conosco. Deus falando conosco. Mas, Rogéria, aonde entra aí o rosário e a Eucaristia? Bem, a Eucaristia não é um meio de purificação. Até então, nós estamos falando das talhas de purificação. A Eucaristia é o ápice da nossa vida. Você percebeu que depois de tudo a gente está prontinho para receber Jesus Eucarístico? A gente já se arrependeu, a gente confessou, a gente está fazendo jejum, está praticando a esmola, a gente está rezando a palavra de Deus. Então, a fila da comunhão está nos esperando. É o ápice, é o alimento que nós precisamos. Por isso que a Eucaristia eu não trago como uma talha, mas eu falo da Eucaristia também no meu livro. Eu falo que ela é o ápice, é o ponto principal da vida de todo cristão. É onde nós nos alimentamos de Jesus para que a gente não caia em pecado e pecado mortal. Ela nos assegura a graça de uma vida de santidade. E as talhas vão preparando a gente para isso. E o rosário, Rogério? O rosário está na nossa audiência com a Virgem Maria, enchendo as nossas talhas todos os dias. E eu falei bastante sobre o rosário de manhã na vida de um cristão, de como o rosário, na vida de um homem e de uma mulher, pode fazer a diferença no agora e na hora da sua morte. Rezar o rosário. E eu ensinei também, né, a fazer a sua audiência de joelhos, rezando o terço todos os dias. Não consegue de joelhos? Não tem problema. Não tem problema. Você faz uma penitência e você oferece a Jesus. Só para dizer do rosário, conta-se uma história, está no livro de São Maria Montfort, que um homem que era judeu estava na guerra. Numa das guerras, não sei se a primeira ou a segunda. E estava com outros companheiros ali na guerra. E tinha um cristão dentro de uma cova. Eles estavam num buraco, se escondendo das bombas. E esse cristão rezava o rosário o tempo todo. E o judeu estava assim, com muito medo. Até que então ele escutou uma voz: reza com ele o rosário, reza com ele.
E ele começou a rezar. Aí ele escutou outra voz: sai desse buraco. E aí então, o judeu pegou os amigos deles que estavam ali, que quiseram ir com ele. Vamos para outro buraco. Foram para outro buraco. Continuaram rezando. Quando foi, uma bomba caiu naquele buraco onde eles estavam. E assim foi de buraco a buraco. Eles foram salvos pela oração do rosário. Um judeu que ouviu um cristão rezando o rosário. Rezando o rosário na sua casa, pode ser que Nossa Senhora vai dizer para você: sai desse buraco, sai desse caminho, faz isso, faz aquilo. Ela fala, aliás, ela cochicha nos nossos ouvidos. Quantas vezes eu escutei Nossa Senhora falando comigo: faz isso, minha filha, olha isso, você esqueceu disso. Quantas vezes Nossa Senhora me falou ao coração enquanto eu estava desfiando o meu rosário. A mãe do agora, a mãe da urgência da hora, quer ajudar você a encher as talhas para o seu milagre acontecer. Vamos ficar em pé, vamos rezar? Diga comigo: eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar a eficácia da presença da Virgem Maria na minha vida. Eu desejo uma experiência concreta com a Mãe do Céu. Eu desejo uma experiência concreta. Nós vamos cantar de novo a música de Nossa Senhora. Pode ser, Inácio? Obrigada. Nós vamos rezar de novo. E nós vamos pedir: mãe, é agora. Meu filho está lá, preso. Jesus me mostra uma mãe que está com o filho preso. O julgamento não foi marcado. Você está com medo. O que vai ser do meu filho, mãe? Dobra o seu joelho, reza à Virgem Maria, encha as suas talhas, porque o seu filho vai ser liberto, em nome de Jesus. Peça a Nossa Senhora qual é a graça que você está precisando, mas combina com ela o horário da sua audiência com ela, o seu momento com ela. Eu contei aqui de manhã, né? Ela tem me acordado de madrugada, muitas vezes. E olha, tem sido muito bom. Ela tem falado ao meu coração. Eu quero pedir para Nossa Senhora passar por aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: eu vou pedir para Nossa Senhora passar por aí. Passar aí no seu bairro. Passar aí, você que está cuidando de alguém na cama hoje. Jesus me mostra um enfermo. Um homem que está deitado numa cama já há muitos dias. A família está pedindo um milagre. E você está acompanhando a canção nova agora. Eu estou pedindo a Nossa Senhora que ela vá passando por aí. Maria passou por aqui e viu a minha necessidade. Como mãe atenta aos filhos, ela se importa e apresenta a Jesus as minhas súplicas. Maria passou por aqui. Maria passou por aqui. Está passando por aí também. Está vendo e viu a sua necessidade. Como mãe atenta aos filhos, ela se importa e apresenta a Jesus a minha súplica. Nos momentos mais difíceis, me toma em seus braços, enxuga as minhas lágrimas, me aponta o caminho para encher as minhas talhas e o milagre acontecer.
ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe, ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe, minha mãe, Maria, mãe de Deus, minha mestra e rainha, minha mãe, Maria, mãe de Deus, minha mestra e rainha. Levanta seu braço, vai pedir: Nossa Senhora, passa por aqui, passa pela minha casa, passa por esse hospital, por esse asilo, passa na casa dessa mulher, está com a mão na cabeça da sua filha, está rezando por ela neste momento. Sua filha está doente. Passa na casa, nessa casa que está toda ela desfeita. A situação é precária, a confusão é enorme. Passa nessa casa, Nossa Senhora. Passa, Nossa Senhora, nesse trabalho, onde tem uma mulher passando mal neste momento, com medo de perder o seu emprego, porque você está doente. Confia, Nossa Senhora, o que você está precisando. Ó Mãe do agora, ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe, ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe.